Recentemente, minha mãe disse que se orgulhava de mim. Eu havia escrito um filme e ela leu. Passei a vida inteira esperando para ouvir essas palavras. Quando falei isso, ela respondeu: "Que tal você aliviar um pouco pro meu lado e me perdoar?" "Eu perdoo você, mãe", eu respondi. "De verdade." Fico me perguntando se ela é capaz de me perdoar por tudo que eu a fiz passar. Se um babaca, egoísta e preguiçoso como eu consegue mudar, todo mundo consegue. Nenhum segredo se torna pior só porque é revelado. Nesse ponto da minha vida, as palavras de gratidão jorram de mim, porque eu deveria estar morto, mas por algum motivo não estou. Deve existir alguma justificativa para isso. É difícil demais conceber a hipótese de que eu não exista. Não acredito mais em fazer as coisas de qualquer jeito. O caminho mais fácil é tedioso, e cicatrizes são interessantes. Elas contam uma história sincera. São provas de que uma batalha foi travada, e no meu caso, vencida com dificuldade. Hoje, tenho muitas cicatrizes. Na primeira vez que tirei a camisa no banheiro, depois de voltar da primeira cirurgia no hospital, caí no choro. Fiquei horrorizado. Achei que minha vida tinha acabado. Depois de 1h30, consegui recuperar o controle o suficiente para ligar para o meu traficante, que me perguntou qual era o problema, como se fosse um assistente social ou um padre. Há 3 dias, passei pela 14ª cirurgia. Já se passaram 4 anos. Chorei de novo. Eu devia me acostumar, porque sempre haverá novas cirurgias. Nunca vou me livrar delas. Sempre vou ter o intestino de um cara de 90 anos. Na verdade, nunca fiquei sem chorar depois de uma cirurgia. Nunca mesmo. Mas parei de ligar para os traficantes. Há tantas cicatrizes no meu abdômen que só preciso olhar para baixo para saber que passei por uma guerra. Uma guerra autoimposta. Uma vez, em um evento qualquer de Hollywood, que permitia, ou melhor, exigia o uso de camisas, graças a Deus, Martin se virou para mim e disse: "Sabe o que São Pedro diz para todo mundo que tenta entrar no céu?" Enquanto eu o fitava com um olhar inexpressivo, o homem, que já interpretou um presidente, continuou: "Pedro diz: você não tem cicatrizes?" E quando a maioria das pessoas responde com orgulho: "Ah, não tenho", ele diz: "Mas por que não? Não havia nada pelo qual valesse a pena lutar?" Martin Sheen, assim como Al Pacino, Kevin Bacon, Chevy Chase, Robert De Niro, são todos membros do Clube dos Famosos, que já conheci. Um grupinho informal do qual você participa quando está em um aeroporto ou um evento, e alguém que também é famoso se aproxima para dar oi, como se vocês se conhecessem. Mas as cicatrizes. Minha barriga parece o mapa topográfico da China. E elas doem pra caralho. Infelizmente, meu corpo, hoje em dia, ri de deboche quando recebe 30 miligramas de oxicodona. Medicamentos orais não fazem efeito nenhum. A única coisa que ajuda um pouco é recebê-los na veia. E, obviamente, não posso fazer isso em casa. Então, lá vou eu para o hospital. Em janeiro de 2022, sofri uma incisão de 15 centímetros, que foi fechada com grampos de metal. Essa é a vida de alguém abençoado com aquela coisa terrível. E não me deixam fumar. O dia em que eu conseguir não fumar sem nenhuma loucura acontecer, vai ser ótimo. E quando eu não fumo, engordo. Na verdade, recentemente, engordei tanto que ao olhar no espelho, achei que alguém estava me seguindo. Quando você fica sóbrio, engorda. Quando você para de fumar, engorda. Essas são as regras. Quanto a mim, eu trocaria de lugar com cada um dos meus amigos, porque nenhum deles precisou lidar com aquela coisa terrível. Nenhum deles passou a vida inteira lutando com um cérebro que foi projetado para matá-los. Eu daria tudo para não ser assim. Ninguém acredita em mim, mas é verdade. Hoje em dia, a minha vida não está mais pegando fogo. Ouso dizer isso no meio de toda essa turbulência. Eu cresci. Sou mais verdadeiro, mais franco.
Não preciso fazer as pessoas em uma sala caírem na gargalhada. Só preciso me impertigar e sair da sala. E, com sorte, não entrar pela porta de um armário. Sou uma versão mais calma de mim mesmo, mais real, mais competente. Tudo bem, hoje em dia é provável que eu tenha que escrever um bom papel em um filme se quiser que ele seja meu. Mas também posso fazer isso, eu sou o suficiente. Sou mais do que suficiente. E não preciso mais dar um show. Já deixei minha marca. Agora é a hora de relaxar e aproveitar. E de encontrar o amor verdadeiro. E uma vida de verdade. Não uma que se baseie no medo. Eu sou eu. E isso deveria bastar. Isso sempre deveria ter bastado. Era eu quem não entendia isso. Hoje, finalmente entendo. Sou ator, sou escritor, sou uma pessoa. E uma boa pessoa. Quero coisas boas para mim, para os outros, e posso continuar buscando por elas. Há um motivo para eu continuar aqui, e tentar entender por que essa é a tarefa que foi colocada diante de mim. E o motivo será revelado, sem pressa, sem desespero. Apenas o fato de que eu estou aqui e de que eu me importo com as pessoas já é resposta o suficiente. Hoje, quando acordo, me sinto curioso, me perguntando o que o mundo me reserva e o que eu reservo para ele. E isso basta para seguir em frente. Quero continuar aprendendo. Quero continuar ensinando. Essas são as grandes aspirações que tenho para mim mesmo. Mas enquanto isso, quero rir e me divertir com meus amigos. Quero fazer amor com uma mulher por quem eu esteja perdidamente apaixonado. Quero ser pai e virar motivo de orgulho para os meus pais. Hoje também amo obras de arte e comecei uma coleção. Conquistei muitas coisas na vida, mas ainda há muito o que fazer. E isso me deixa empolgado todos os dias. Eu era um garoto do Canadá, que realizou todos os seus sonhos, mas eles eram simplesmente os sonhos errados. E em vez de desistir, eu mudei e encontrei novos. E eu os encontro o tempo todo. Eles estão bem ali, na vista, nos adornos e brilhos que surgem no mar quando o sol bate, no ponto certo. Quando alguém faz uma coisa legal por outra pessoa, eu vejo Deus. Mas você não pode oferecer o que não tem. Então, tento ser melhor todos os dias. Quando esses momentos chegam e sou necessário, já resolvi meus problemas. E faço aquilo que todos viemos fazer aqui, que é simplesmente ajudar os outros. A parte do cigarro. Um belo dia, Deus e meu terapeuta se uniram e resolveram miraculosamente remover meu desejo de usar drogas. Um desejo que me atormentava desde 1996. Meu terapeuta me disse: da próxima vez que você pensar em oxicodona, quero que pense em passar o resto da vida com uma bolsa de colostomia. Deus não disse nada. Só que ele não precisa, porque ele é Deus, mas estava presente. Depois de passar 9 longos meses com uma bolsa de colostomia, as palavras do meu terapeuta pegaram em um ponto fraco. E quando um homem é pego em seu ponto fraco, o mais prudente é tomar uma atitude imediata. O comentário dele abriu uma janelinha e me arrastei para atravessá-la. E do outro lado dessa janela havia uma vida sem oxicodona. Depois da oxicodona, o próximo passo é a heroína, uma palavra que sempre me assustou. Um medo que certamente salvou a minha vida. Esse medo, obviamente, era de gostar tanto dessa droga que jamais parasse de usá-la e acabasse morrendo. Não sei como usá-la e nem quero aprender. Mesmo nos meus dias mais sombrios, isso nunca foi uma opção. Então, como a heroína estava fora de cogitação e a oxicodona era a única droga que eu queria tomar, seria lógico presumir que o meu desejo por drogas havia desaparecido. Eu não conseguiria encontrar esse desejo nem que quisesse, e não estava tentando. Eu me sentia mais leve, livre. Havia me livrado daquele fardo. Bom, não foi bem assim. Eu tinha acabado de passar pela 14ª cirurgia. Dessa vez para remover uma hérnia
que pressionava minha parede abdominal. Ela causava muita dor e recebi uma prescrição de oxicodona. Nós, dependentes químicos, não somos mártires. Se sentimos muita dor, podemos tomar analgésicos. Só precisamos ter cuidado. Isso significa que o frasco com os comprimidos nunca fica na minha mão, que os medicamentos sempre são administrados por outra pessoa e conforme as orientações médicas. E também significava que eu tinha uma cicatriz novinha em folha, agora de uma incisão de 15 centímetros. Sério, galera? Meu cólon explodiu. Vocês me abriram tanto que podiam ter colocado uma bola de boliche lá dentro. E agora eu ganho uma cicatriz imensa? Depois da cirurgia, a dor passou no momento em que tomei o remédio. Mas outra coisa aconteceu. Senti meu trato intestinal paralisar de novo. Estresse pós-traumático? E quando isso aconteceu, a única opção era seguir direto para a emergência, para que me dessem algo que ajudasse a ir no banheiro, ou me dissessem que eu precisava de outra cirurgia de emergência. E toda cirurgia vinha com a possibilidade de eu acordar com uma bolsa de colostomia. Já havia acontecido 2 vezes, poderia acontecer de novo. Sabe o que garantiria que eu nunca mais acordaria de uma cirurgia com uma bolsa de colostomia irreversível? Parar de tomar oxicodona. E eu já tinha feito isso. Estava livre. Não havia palavras para descrever como essa notícia era fenomenal. Eu não tinha qualquer interesse em usar drogas desde então. Então, roubarei as palavras de um jogador de hóquei, quando um bando de universitários venceu os escrotos dos russos em uma partida. Vocês acreditam em mim? Sim. Ainda não consigo assistir a esse jogo sem me arrepiar. Bom, dessa vez, o milagre era meu. Sempre acreditei na teoria de que Deus nos dá apenas aquilo que podemos enfrentar. Nesse caso, Deus me deu 3 semanas. 3 semanas de liberdade. E então colocou um novo desafio gigantesco bem na minha cara. Eu estava ignorando aquilo, fingindo que nada acontecia, ou que iria desaparecer de repente. Na época, quando eu deitava para dormir, ouvi uma respiração ofegante. Às vezes, ela era tão alta que eu não conseguia pegar no sono. Em outras, era mais silenciosa e demorada. Mas quando resolvi investigar o que era, porque Deus era testemunha de que eu estava pronto, fiquei preocupado. Torci para ser bronquite, ou algo que pudesse ser resolvido com um antibiótico, mas temi o pior. Meu pneumologista tinha uma lista de espera de 1 semana, então passei 7 dias deitado e ouvindo aquele som horroroso, ao longo do momento mais vulnerável e solitário da noite. A semana passou bem devagar. De vez em quando, eu sentava e fumava um cigarro, torcendo para resolver o barulho. Não sou o cara mais brilhante do mundo. A manhã da consulta finalmente chegou, e junto com a onipresente Erin, fui fazer uma espirometria. Soprei com toda a força no tubo por alguns minutos, e então fui orientado a aguardar o resultado no consultório. Pedi para a Erin esperar comigo. Fiquei com medo de receber uma notícia horrível. Lembrando que a gente queria ouvir que era só uma inflamação nos brônquios. E por causa do milagre das 3 semanas de antes, eu tinha onde me esconder se a notícia fosse ruim. Após um bom tempo, o médico entrou no consultório, sentou e anunciou, em um tom bem despreocupado, levando em consideração o caso. Ele disse que meus anos de fumante haviam feito muito mal aos meus pulmões e que se eu não parasse de fumar agora, hoje, morreria aos 60 anos. Em outras palavras, foda-se se eu tinha uma bronquite. Não, é bem pior que isso, disse ele. Mas nós descobrimos no começo, então se você parar de fumar, pode chegar aos 80. Chocado, paralisado de medo, grato por ter descoberto o problema a tempo. Esses eram os pensamentos que rondavam minha cabeça enquanto entrávamos no carro. De algum jeito, consegui me manter otimista.
Bom, falei depois de um tempo. É óbvio o que vai acontecer. Vou fumar pelo resto do dia. E amanhã de manhã às 7, vou largar o cigarro para sempre. Eu já tinha parado de fumar antes, por 9 meses, e o processo havia sido desastroso. Erin, por continuar sendo a melhor pessoa do mundo, disse que pararia comigo. No começo, eu tinha permissão para usar o cigarro eletrônico, mas ele também precisava ser cortado depois de um tempo. E o horário estabelecido, 7 da manhã do dia seguinte. Esse horário chegou rápido demais. Todos os cigarros foram removidos da minha casa, e eu me agarrei ao cigarro eletrônico como se minha vida dependesse disso. Eu lembrava, pelas minhas tentativas anteriores de parar, que o terceiro e o quarto dia eram os piores, mas se eu conseguisse chegar ao sétimo, tudo ficaria mais fácil. Foi tão horrível quanto se pode imaginar. Basicamente, fiquei no meu quarto, fumando cigarro eletrônico, esperando os sentimentos horríveis irem embora. Mas eu era corajoso. Ia conseguir. Só que o sétimo dia chegou e foi embora. E eu continuava me sentindo péssimo. Minha ânsia por um cigarro era tanta que parecia impossível. No 9º dia, não aguentei. Saí do meu quarto e falei: quero um cigarro. A equipe de enfermagem estava lá para se certificar de que eu não me drogaria. Não para me impedir de fumar. Então, me deram um. E quando eu digo que fiquei doidão, quero dizer doidão mesmo. Tipo a viagem para casa no Mustang vermelho, em Las Vegas. Os outros 8 cigarros que fumei naquela noite não foram tão bons. Eles só fizeram eu me sentir um merda, ao mesmo tempo que aquela merda me deixava apavorado. Usei merda 2 vezes de propósito. Apesar disso, deixar a frase horrível. Eu era um homem de 52 anos. E a menos que essa seja a primeira página que lê nesse livro, você já sabe que meu plano era que o resto da minha vida fosse a parte longa e boa. Então eu tentei. Fiquei deitado na cama por 9 dias sem fumar. Será possível que eu conseguiria largar todas as drogas do mundo, mas o cigarro seria mais difícil? Está todo mundo de sacanagem? Foi decidido de que ir de 60 cigarros por dia para 0 havia sido muito ruim para mim, e que eu poderia ir diminuindo a quantidade até que um plano melhor fosse bolado. Nos dias seguintes, consegui passar de 60 para 10. Apesar de já ser alguma coisa, não podemos esquecer. A minha vida estava em risco, e eu precisava que esse número chegasse a 0 bem rápido. Mas todas as tentativas de fazer isso foram frustradas. Então, entra em cena Carrie Gaynor, grande hipnotista. Eu já havia tentado parar de fumar com a ajuda dele, e não tinha dado certo. Dessa vez, a situação era bem diferente. Sentado diante dele, naquele dia, estava um homem desesperado, que queria parar. Eu queria mesmo, porra. Eu precisava parar. Não conheço amor de verdade. Nunca olhei nos olhos dos meus filhos. E enfisema era um péssimo jeito de morrer. Com tanques de oxigênio e tubos de respiração. Oi, aqui é o Matthew Perry. E é óbvio que esse aqui é o meu tubo de respiração. Mas será que uma mente como a minha poderia ser hipnotizada? Meus pensamentos não paravam. E eu tinha alucinações auditivas. Então, se eu não conseguia controlar a minha mente, como um hipnotista faria isso? Eu adorava fumar. Houve dias em que esse foi o meu único motivo para viver. Na verdade, eu ficava acordado até tarde para poder fumar mais. E era a última coisa que me restava. Sem isso, nada me separaria de mim mesmo. Eu havia parado de beber para sempre, depois que Deus me visitou na cozinha. Fazia pouco tempo que eu tinha desistido de vez das drogas, depois da bolsa de colostomia me deixar na merda. Eu disse isso mesmo? Como eu conseguiria? Qual seria o sentido de fazer qualquer coisa se eu não pudesse fumar? As coisas não começaram bem. Fui até o lugar, toquei a campainha. Uma pessoa muito simpática abriu a porta e eu falei: Oi, o Carrie está? Tenho hora marcada com ele. Carrie não estava.
porque era a casa errada. Fiquei me perguntando o que aquela pessoa pensou ao dar de cara com Chandler tocando sua campainha. 5 casas depois dessa, vi Carrie parado na frente da sua porta me esperando. Eu estava apavorado. Minha última bengala emocional, sem mencionar minha vida, estavam em jogo. O escritório de Carrie não era bem o que eu esperava do hipnotista mais caro do mundo. Estava abarrotado de papéis, fotos e placas anti-nicotina. Nós sentamos, e ele começou seu discurso de que fumar é péssimo. Ah, eu sei. Vamos direto ao ponto. Expliquei a gravidade da situação, e ele me disse que precisaríamos de 3 encontros. Pelo visto, sou um caso especial. Depois da conversa deitei e ele passou 10 minutos me hipnotizando. Não senti nada, é lógico. A ideia é que você continue fumando entre os encontros, e eu era grato por isso. Mas, para facilitar a vida dos meus pulmões e a de Carrie, mantive apenas os 10 cigarros. Qualquer um pode fumar 3 maços por dia como eu fazia, mas você precisa mesmo de uns 10 cigarros para conseguir a nicotina que seu corpo deseja. Os outros 50 eram apenas força do hábito. Durante a segunda sessão, Carrie usou todas as táticas de medo que tinha. Que eu era ingênuo por achar que o próximo cigarro não me mataria. E eu não deveria achar isso. Que eu poderia fumar agora, ter um ataque cardíaco e se não houvesse ninguém por perto para ligar para a emergência, já era. Que meu próximo cigarro causaria danos irreversíveis aos meus pulmões. E eu teria que passar o resto dos meus dias carregando tanques de oxigênio e respirando apenas pelo nariz. Pensei, isso é pior do que a bolsa de colostomia. Mas não disse isso em voz alta. Eu preferia fumar ou respirar na manhã seguinte. Eu sabia qual era a resposta certa. Antes dele me hipnotizar pela segunda vez, tentei explicar como minha mente agitada funcionava. Não sei se você vai conseguir me hipnotizar, expliquei. Carrie simplesmente abriu um sorriso confiante. Imagino que tivesse escutado essa frase 1000 vezes e me pediu de novo para deitar. Eu estava do lado dele. Queria que aquilo desse certo, mas ainda duvidava que estivesse funcionando. Saí da sua casa e voltei para os 10 cigarros por dia, mas algo mudou. Eles foram me deixando cada vez mais apavorado. No mínimo, Carrie havia feito um trabalho genial em me fazer sentir medo a cada tragada. Algo realmente estava diferente. Então, lá vamos nós para o último encontro. Agora era a hora. Depois daquilo, eu deveria parar de fumar para sempre. Expliquei que eu me sentia muito mal sempre que tentava parar. Era mais difícil do que largar as drogas. E eu já tinha feito coisas bem loucas. Por exemplo, bater minha cabeça na parede, enquanto tentava largar o cigarro. Tenho pavor das crises de abstinência. Carrie ouviu com toda a paciência do mundo e calmamente explicou que havia ajudado milhares e milhares de pessoas a parar de fumar. E que todos os feedbacks que recebia diziam a mesma coisa. Há certo desconforto nos 2 primeiros dias, e só. Mas você não pode chegar perto da nicotina. Nada de cigarros eletrônicos. Nunca havia sido assim comigo, e eu expliquei isso. Você nunca quis parar antes, e nunca fez isso do jeito certo comigo, disse ele. Isso era verdade. Eu queria parar, não havia dúvida. Assim, deitei de novo, e ele me hipnotizou. Só que dessa vez foi diferente. Me senti muito relaxado e sonolento. Percebi que quando Carrie falava diretamente com meu subconsciente, meus pensamentos desaceleravam. E então acabou. Levantei, perguntei se podia abraçá-lo e ele deixou. Então, saí do escritório dele como alguém que não fumava. Para sempre, independentemente do que acontecesse. Todos os produtos com nicotina e cigarros eletrônicos, que podem nos matar com a mesma rapidez que cigarros normais, tinham sido removidos da minha casa. Agora eram 6 da tarde, e meu trabalho
era chegar às 9h30 da noite sem fumar. Só que algo mudou. Eu não queria fumar. O primeiro dia foi levemente desconfortável, assim como o segundo. Então, a sensação ruim foi embora, como Carrie disse que aconteceria. Não tive nenhum sintoma de abstinência, nada, e não queria fumar. Deu certo. Não entendo como ele conseguiu remover os sintomas da abstinência, nem como a hipnose faz com que isso seja medicamente possível, mas eu não pretendia fazer perguntas. Eu ainda esticava a mão para pegar um cigarro 50 vezes por dia, mas era apenas força do hábito. Também notei outra coisa. A respiração ofegante desapareceu. Carrie salvou a minha vida e eu parei de fumar. Isso era outro milagre. Na verdade, os milagres estavam vindo de todos os lados da minha vida. Se você não desviasse, podia acabar sendo atingido por um. Eu não queria me drogar e tinha parado de fumar. Completei 15 dias sem um cigarro. Minha aparência melhorou. Eu me sentia melhor e meus olhos tinham vida. Então, algo aconteceu. Mordi uma torrada com manteiga de amendoim e todos os meus dentes de cima caíram. Sim, todos. Uma visita rápida ao dentista foi necessária. Afinal, eu sou um ator e meus dentes deveriam estar todos na boca, não em um saquinho no bolso da minha calça. Mas era um desastre, e resolver aquilo daria muito trabalho. O dentista precisou remover todos os meus dentes, inclusive os implantes pregados na minha mandíbula, e substituí-los. Fui informado de que sentiria dor por uns 2 dias, e que poderia tomar Advil ou Tilenol para aliviá-la. Mas isso só me fez lembrar da porra do dentista sádico, tão bem interpretado por Steve Martin, em A Pequena Loja dos Horrores. Por quanto tempo doeu de verdade? 17 dias. Advil e Tilenol conseguiram amenizar a dor de verdade? É óbvio que não. Quanto tempo resisti antes de perder o controle e fumar um cigarro? 3 dias. Eu simplesmente não aguentei lidar com tanta dor sem fumar. Parecia que um milagre havia sido oferecido, e eu, gentilmente, o joguei para longe e disse: "Não, obrigado, não quero." Quero aproveitar a oportunidade para direcionar algumas palavras ao cirurgião dentista responsável por tudo isso. Vai tomar no cu, seu fudido de merda. Vai se fuder, seu babaca escroto com cara de bosta. Agora me sinto melhor. Depois disso, basicamente comecei a perseguir Carrie Gaynor. Eu me encontrava com ele sempre que podia. E então, comprava um maço de cigarros e fumava um antes de jogar os outros na pia. Nunca menti para Carrie. Eu contava o que estava acontecendo. E ainda bem que ele não chuta cachorro morto. Repeti todos os mantras e desenvolvi um medo muito intenso de fumar. O medo crescendo a cada tragada. Mas eu continuava fumando. A ausência do desejo de fumar não voltou. Eu teria que recorrer a meios drásticos, que consistiam em uvas congeladas e 20 minutos na esteira sempre que sentia vontade de fumar. Eu imaginava um homem de 45 quilos depois de andar tanto na esteira dizendo: "Nossa, como eu queria um cigarro", em uma voz muito aguda. O cigarro eletrônico não era uma opção. Adesivos não eram uma opção. Mentir não era uma opção. De que adiantaria? Eu aguentava 4 dias, depois fumava e precisava começar tudo de novo. Mas não desisti. Eu não podia desistir. Minha vida foi tão difícil, eu mereço fumar. Escrevi uma peça, eu mereço fumar. Esses pensamentos precisavam ser afastados urgentemente, porque eles davam esperança a um viciado. Então, tive a brilhante ideia de encontrar Carrie em 2 manhãs seguidas. Eu com certeza não fumaria se fosse encontrá-lo no dia seguinte. Foi uma noite difícil, mas passei por muitas assim, e consegui chegar ao escritório esquisito dele pela manhã, passar por nossa conversa rápida e ser hipnotizado de novo. Naquela altura, eu já conseguia interpretar o papel dele. Nós poderíamos até trocar de cadeira.
Seria eu quem lhe ofereceria o copo esquisito de plástico azul com água morna. Mas aquele era o segundo dia. Nada como as pequenas vitórias. Ele me hipnotizou, me deixou apavorado de novo e me mandou embora com um horário marcado na próxima semana. Em casa, segui um cronograma cheio. Eu não podia ficar com a cabeça vazia, porque é a oficina do diabo e tal. Bom, a cabeça vazia e a garota que partiu meu coração quando eu tinha 30 anos. Eu tomava 55 comprimidos de Vicodin por dia e parei com isso. Então, não deixaria aquele vício nojento, fedido, tão relaxante e maravilhoso me vencer. Eu preferia fumar ou respirar. Respirar. Uma coisa maravilhosa que nunca valorizamos. Os cigarros já tinham me deixado muito doente. E eles fazem mal. Parece que eu estou brincando, mas precisamos lembrar disso. Eu precisava pensar na minha vida de volta ao trabalho como ator. Não atuava desde o acidente. Eu tinha um livro para escrever e para promover. E não poderia fazer isso com um cigarro na mão. Não dava para simplesmente me encher de comida até me livrar do problema. Pare de beber, de usar drogas, de fumar. Aqui vai o segredo. Simplesmente coma 6 bolos de chocolate toda noite. Não era bem essa mensagem que eu queria transmitir. Eu tinha um recorde a ser vencido, 15 dias. E isso traria o conforto tranquilizante de não querer fumar. Já tinha passado por isso antes e poderia passar de novo. A reconstrução completa de um homem. Eu não sabia quem era esse cara, mas ele parecia ser legal. E dava para ver que finalmente tinha parado de ser tão escroto consigo mesmo. E eu não via a hora de conhecê-lo. Batman. Nunca imaginei que aos 52 anos eu estaria solteiro, sem participar de brincadeiras divertidas e bobas com crianças pequenas e fofas, correndo por todo canto enquanto repetem palavras sem sentido que lhes ensinei, só para fazer minha linda esposa rir. Passei anos acreditando que eu não era suficiente, e não me sinto mais assim. Acho que sou a quantidade certa, mas toda manhã, quando acordo, passo alguns instantes meio desnorteado, perdido no sono e em sonhos, sem saber exatamente onde estou, e me lembro da minha barriga e das cicatrizes. Finalmente, tenho gominhos na barriga, mas não porque fiz abdominais. Então, jogo as pernas para fora da cama e vou até o banheiro na ponta dos pés, para não acordar ninguém. Ninguém mesmo. Pois é, estou completamente sozinho. Olho para o espelho, torcendo para encontrar alguma coisa que me explique tudo. Tento não pensar demais nas mulheres incríveis que deixei para trás, por causa de um medo que levei tempo demais para compreender. Tento não ficar remoendo isso. Se você só ficar olhando para o retrovisor, vai bater o carro. Ainda assim, me pego desejando uma companhia romântica. Não sou exigente. Basta que ela tenha 1,60 m, cabelo escuro, seja bem inteligente, engraçada e tenha um pinguinho de sanidade. E precisa amar crianças, tolerar hóquei, estar disposta a aprender pickball. Só isso, uma companheira. Se eu ficar olhando por tempo demais, meu rosto começa a desaparecer diante dos meus olhos. E então sei que chegou a hora de sair para o meu pátio e para a minha vista. Lá fora, abaixo dos penhascos das rodovias e do centro de meditação em que li minha lista para o meu padrinho, onde as gaivotas da Califórnia rodopiam e mergulham, vejo o mar se agitar. Cinza ardósia com toques de azul. Sempre encarei o oceano como um reflexo do nosso subconsciente. A beleza. Corais, peixes coloridos, espuma, o reflexo do sol. Porém, também algo mais sombrio. Tubarões e peixes-tigre. E profundezas infinitas, prontas para engolir barquinhos de pesca frágeis. Seu tamanho é o que me acalma. Seu tamanho e seu poder. Grande o suficiente para se perder nele para sempre. Forte o suficiente para aguentar grandes navios petroleiros. Não somos nada
quando comparados à sua vastidão. Você já parou na frente da água e tentou impedir o movimento de uma onda? Ela segue em frente, independentemente das nossas atitudes, independentemente do quanto tentamos. O mar nos lembra que somos impotentes diante dele. Na maioria dos dias, enquanto observo o mar, me sinto preenchido não apenas por saudade, mas também por paz, gratidão e uma compreensão mais profunda das coisas pelas quais passei e o ponto em que estou agora. Para começo de conversa, me rendi para o lado vencedor, não para o perdedor. Não sou mais afligido por uma batalha impossível contra drogas e álcool. Não sinto a necessidade de automaticamente acender um cigarro junto com meu café matinal. Eu me sinto mais limpo, mais rejuvenescido. Meus amigos e familiares já perceberam isso. Há um brilho em mim que ninguém via antes. No apêndice ao fim do grande livro do AA, A Experiência Espiritual, li a seguinte frase: com frequência, os amigos do novato sentem a diferença muito antes dele recuperar a si mesmo. Hoje de manhã e todas as manhãs no meu pátio, sou como novato. Eu me sinto preenchido e energizado pelas diferenças, sem beber, sem me drogar, sem fumar. Parado ali, com um café em uma das mãos e nada na outra, observando as ondas distantes do mar, percebo que também sinto uma onda dentro de mim, uma onda de gratidão. Conforme a luz do dia escurece e o mar muda de prateado para azul mais claro, a onda de gratidão vai aumentando até me mostrar rostos, acontecimentos, pequenos detritos que foram momentos na minha vida agitada. Eu me sinto tão grato por estar vivo, por ter uma família amorosa. Isso não é o mínimo, e talvez seja o melhor de tudo. Lá, nos borrifos de água, vejo o rosto da minha mãe e penso na sua capacidade indescritível de se fazer presente durante as crises, de assumir o controle e tornar tudo melhor. Uma vez, Kate Morrison me disse: nas 4 décadas em que estou com a sua mãe, a vida dela girou em torno do apego por você. Ela pensa em você o tempo todo. Lá em 1980, quando as coisas ficaram sérias entre nós, ela me falou uma coisa que nunca esqueci. Nenhum homem jamais vai me separar de Matthew. Ele sempre vai ser a pessoa mais importante da minha vida. Você precisa aceitar isso. E é verdade. Jamais houve um momento em que eu não sentisse esse amor. Mesmo nas piores fases. Se um problema se torna muito sério, ela continua sendo a primeira pessoa para quem eu ligo. Também vejo o rosto ridiculamente lindo do meu pai. E parece apropriado enxergá-lo como meu pai, mas também como marinheiro do Old Spice, apesar dessa última imagem ter desaparecido em um ponto distante do horizonte há muito tempo. Penso nos dois aguentando dividir o mesmo cômodo enquanto eu estava muito doente, e no tipo de amor que isso demonstra. Meus pais não nasceram para ficar juntos. Consigo entender isso hoje. Portanto, quero de volta todas as moedas que joguei em poços, desejando que eles voltassem. Os dois tiveram sorte e se casaram com as pessoas certas. O rosto das minhas irmãs vem atrás do dos meus pais, assim como do meu irmão, todos sorrindo para mim, não apenas ao lado de uma cama de hospital, mas também no Canadá e em Los Angeles, enquanto tento fazê-los rir com minhas gracinhas. Eles nunca me deixaram na mão, nenhum deles. Nunca deram as costas para mim. Se for capaz, tente mensurar o tamanho desse amor. Menos profundas, mas ainda assim emocionantes, outras imagens surgem das águas ondulantes. O Los Angeles Kings vencendo a Copa Stanley em 2012. Eu na 7ª fileira, berrando para a segunda linha manter a pressão. E meu pensamento bem egoísta de que Deus os fez penar nas eliminatórias, durante todo o ano, e só conseguirem vencer nos últimos dias. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo, e tenho certeza
de que os Kings só chegaram ao final do campeonato porque Deus disse: "Ei, Matt, sei que você está passando por um momento difícil. Então aqui está um negócio que vai durar 3 meses e lhe dar muita diversão e distração para melhorar as coisas." E foi isso mesmo. Depois de enfrentar as eliminatórias como anjos vingadores da morte, na final vimos um jogaço. Um jogaço como não se via fazia 2 décadas na Copa Stanley. Os Kings marcaram 4-0 no primeiro minuto do segundo tempo. Eu fui a todos os jogos, chegando até a ir com meus amigos de jatinho para partidas fora da cidade. Conforme a pista de gelo do meu time desaparece na água, outros rostos surgem. Os irmãos Murray, meus amigos mais antigos e queridos, com quem criei um jeito engraçado de falar que acabou tocando o coração de milhões de pessoas. Craig, Hank, David. Sua risada costumava ser a única droga de que eu precisava. Mas eu jamais os teria conhecido, nem chegado a lugar nenhum, se Craig não tivesse me escalado para a minha primeira peça. Nunca se sabe aonde algo pode nos levar. Acho que a lição é a seguinte: aproveite todas as oportunidades, porque algo bom pode surgir delas. Algo maravilhoso surgiu para mim. Fecho os olhos, respiro fundo e quando os abro de novo, estou cercado por meus amigos de Friends, sem os quais eu teria estrelado algo chamado Zero Friends. Schwimmer, por ter nos mantido unidos quando ele poderia ter seguido sozinho e lucrado mais do que todo mundo, decidindo que deveríamos ser uma equipe e conseguindo $1 milhão por semana para todos nós. Lisa, nenhuma mulher me fez rir tanto quanto ela. Courtney, por fazer os Estados Unidos acreditarem que um cara como eu poderia se casar com uma moça tão linda. Jenny, por permitir que eu passasse aqueles 2 segundos extras olhando para o seu rosto todos os dias. Matt, que pegou um esboço de personagem e o transformou no papel mais engraçado da série. Todos eles continuam a um telefonema de distância. No especial em que nos reunimos, eu fui o que mais chorou, porque sabia o que tive nas mãos, e a gratidão que senti naquele momento se compara à que sinto hoje. Além dos protagonistas, havia toda a equipe. Os produtores, os roteiristas, os atores, a plateia. Tantos rostos se unindo em uma expressão de alegria. Martha, David, Kevin, sem os quais Friends seria um filme mudo. Será que isso pode ser mais silencioso? Os fãs, tantos fãs que permaneceram fiéis e ainda assistem. O rosto deles me encara agora, quietos como Deus, como se eu continuasse no estúdio 24. As risadas, que por tanto tempo me deram um propósito, ainda ecoam pelos canyons, quase me alcançando após todos esses anos. Penso em todos os padrinhos, os coaches de sobriedade e os médicos que me ajudaram a não estragar o melhor trabalho do mundo. Olho para a água e digo bem baixinho: talvez eu não seja tão ruim assim. Então, vou buscar mais um café. Dentro de casa, encontro Erin. Ela está sempre aqui quando eu preciso. Não falo sobre o que pensei lá fora, mas vejo nos seus olhos que talvez ela tenha entendido. Ela não diz nada, porque é isso que os melhores amigos fazem. Erin, Erin, Erin. Ela salvou minha vida na reabilitação, quando minhas entranhas explodiram, e ainda salva todos os dias. Quem sabe o que eu faria sem ela? Não pretendo descobrir nunca. Sei que ela está louca por um cigarro, mas permanece firme. Encontre um amigo que desista de algo junto com você. É surpreendente como isso transforma uma amizade. Agora, o sol está mais alto no céu. O dia perfeito no sul da Califórnia, quase chegando ao auge. Ao longe vejo barcos, e apertando os olhos, juro que enxergo surfistas esperando nas águas calmas. Mas a gratidão continua girando ao meu redor, ganhando força agora,
e o rosto de outras pessoas surge. Personagens dos filmes de Woody Allen, que amo. A série Lost, Peter Gabriel, Michael Keaton, Steve Martin, Sting, David Letterman, por me receber naquela primeira vez. Barack Obama, o homem mais inteligente com quem já conversei. Na brisa, escuto a versão em piano de New York, New York. Entendo mais uma vez o quanto tive sorte de entrar nesse mercado. Não apenas de ter acesso a pessoas extraordinárias, mas também de ser capaz de afetar os outros da mesma forma que algo como Don't Give Up, de Peter Gabriel, me afeta. Penso em todos os médicos e enfermeiros no UCLA Medical Center, que salvaram a minha vida. Não sou mais bem-vindo nesse hospital, porque da última vez me pegaram fumando. Penso em Carrie Gaynor, por se certificar de que isso nunca mais aconteceria. E por trás de todos eles, o espírito de Bill Wilson, que por ter fundado a AA, salvou milhões e milhões de vidas, um dia de cada vez, e cuja organização ainda se recusa a abandonar os feridos, e sempre me mostra a luz. Eu me sinto grato pelos dentistas. Não, espera, odeio dentistas. Em algum lugar atrás de mim, mais pra cima da colina, escuto crianças rindo, meu som favorito. Pego a raquete na mesa do pátio e treino algumas sacadas. Achei que nunca mais me sentiria tão bem o suficiente para praticar algum esporte de novo. Eu já havia aposentado a raquete de tênis, mas esse novo match fica ansioso pelas tardes no Riviera, para bater em bolas de plástico amarelas. Meu devaneio é interrompido por Erin. Ei, Matt, diz ela na porta da cozinha. Doug está no telefone. Doug é meu agente desde 1992 e com muitas pessoas no mercado, passou um bom tempo esperando pacientemente enquanto eu tentava sair dos fundos de poço em que me metia. Poder finalmente voltar a trabalhar? Escrever? Quem diria que isso seria possível? Meus olhos se enchem de lágrimas agora, e o mar parece mais distante, como em um sonho. Então, fecho os olhos e me sinto tão grato por tudo que aprendi nessa vida, pelas cicatrizes na minha barriga, que não são nada menos que a prova de que tive uma vida pela qual valeu a pena lutar. Eu me sinto grato por conseguir ajudar meus companheiros em momentos difíceis e árduos, e pela imensidão desse presente. Rostos lindos de mulheres surgem diante dos meus olhos. As mulheres lindas que passaram pela minha vida, e por quem sou grato por me darem ânimo e me incentivarem a ser o melhor homem possível. Minha primeira namorada, Gabriele, que notou que eu tinha um problema e me mandou para a reabilitação pela primeira vez. A bela e mágica Jamie, por não me deixar desaparecer. Trisha, por começar tudo. O rosto de Rachel, a enfermeira em Nova York, que foi uma luz radiante durante uma das minhas fases mais sombrias. Sou grato até mesmo à mulher que me dispensou depois que me abri. E sou tão grato por todas as mulheres maravilhosas com quem terminei simplesmente porque senti medo. Sou grato e sinto muito. Ah, e também estou solteiro. Eu não cometeria erros baseados em medos no meu próximo relacionamento, seja lá quando ele acontecer. Disso tenho certeza. O sol está no ponto mais alto. Chegou a hora de voltar para a sombra. Odeio deixar a vista para trás. Acho que ninguém seria capaz de compreender o significado de uma vista dessas para mim. Que deixo de ser um menor desacompanhado quando pairo sobre o mundo dessa forma, prestes a ter um pai novamente. A vida segue em frente. Todo dia é uma nova oportunidade. E agora, uma chance de me maravilhar, de ter esperança, de trabalhar, de evoluir. Fico me perguntando se a atriz famosa que se interessou pela minha peça já aceitou o papel. Quando entro, paro sob o batente da porta. A minha vida foi uma sequência dessas portas.
Entre o Canadá e Los Angeles, Minha Mãe e Meu Pai, Lax, 2194 e Friends. Entre a sobriedade e o vício, o desespero e a gratidão. Entre amar e perder o amor. Mas estou aprendendo a ter paciência, aos poucos adquirindo o gosto pela realidade. Sento à mesa da cozinha e dou uma olhada no celular para ver quem me ligou. Atriz famosa não, mas ainda há tempo. A vida é assim agora, e ela é boa. Olho para a Erin, que sorri. Estar na cozinha sempre me faz pensar em Deus. Ele apareceu para mim em uma cozinha e salvou minha vida quando fez isso. Deus sempre está comigo agora, em todas as vezes que me permito sentir sua grandiosidade. É difícil acreditar, depois de tudo, que ele ainda se deu o trabalho de ajudar a nós, réis mortais, mas ele ajuda. E a questão é justamente essa: o amor sempre vence. Amor e coragem, cara. As duas coisas mais importantes. Não vivo mais com medo. Eu vivo com curiosidade. Tenho uma rede de apoio incrível ao meu redor. E ela me salva todos os dias, porque já estive no inferno. O inferno tem características específicas e não quero mais nada disso. Mas tenho coragem de encará-lo. Quem eu vou me tornar? Seja lá quem for, vou seguir em frente como um homem que finalmente ganhou gosto pela vida. Eu lutei contra esse gosto. Lutei com unhas e dentes. Mas no fim, aceitar a derrota me levou à vitória. A dependência química, aquela coisa terrível, é poderosa demais para ser derrotada por conta própria. Mas juntos, um dia de cada vez, conseguimos vencê-la. Meu único acerto foi nunca desistir. Nunca levantar as mãos e dizer: chega, não aguento mais, você ganhou. E por isso estou aqui, pronto para tudo que vier. Um dia talvez você também receba o chamado para fazer algo importante. Então, se prepare. E quando isso acontecer, pense: o que o Batman faria? E faça.